Olá pessoal, e aí? Beleza? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Vamos começar mais uma aula aqui de física agora, dando continuidade ao que vocês estavam vendo na última aula, né? Que vocês viram com o Renan, que foi a parte de campo elétrico, né? Então a gente vai continuar, vamos avançar mais um pouquinho nesse tópico, né? Só queria lembrar vocês que essa parte de eletromagnetismo que a gente está estudando, a gente está estudando mais a parte elétrica agora, dos fenômenos elétricos, das cargas elétricas, campos elétricos e tudo mais. Vamos estudar depois, acho que na próxima aula, com o Renan, vocês devem começar potencial elétrico. E mais pra frente a gente vai ver os fenômenos magnéticos, né? Depois a gente vai ver que uma coisa está relacionada com a outra. Mas só lembrando a vocês, que foi uma coisa que eu disse na última aula também, é que essa parte da matéria de física ela é uma parte muito mais abstrata, né? Muito mais difícil de você conseguir visualizar no dia a dia esses conceitos, né? Então é uma parte da física que demanda que vocês deem uma lida no livro, não fiquem só presos nas aulas também, né? Tem a apostila de física, né, que vocês têm acesso do pré-vestibular. É importante que vocês peguem e deem uma lida e qualquer dúvida que vocês tenham, vocês chegam no privado meu, do Renan, ou no chat, ali na conversa, né, nos posts do Facebook das aulas, com dúvidas, porque essa parte da matéria ela é mais enjoadinha, mas ela é importante, mas ela é importante. Ela tem bastante aplicação no dia a dia. Beleza? Apesar dos conceitos serem mais enjoados de entender, né? Mas vamos lá, vamos começar revendo hoje campo elétrico, né? Campo elétrico, então, como vocês começaram a ver com o Renan, eu diria que é uma nova forma diferente de você olhar para aquela lei de Coulomb, que diz que, por exemplo, uma carga positiva e uma carga positiva se repelem, uma carga positiva e uma carga negativa se atraem. A lei de Coulomb ela descreve como que isso ocorre, né, matematicamente. Mas, então beleza, então se eu tiver duas cargas e as duas forem positivas, eu sei que as duas vão se afastar, se uma for positiva e a outra for negativa, eu sei que elas vão se atrair, né? Agora a ideia de campo elétrico, ela surge no seguinte sentido, imagina que eu tenho uma carga aqui, né? A outra carga para cá, ou se tem outras cargas para cá, eu não sei, eu meio que botei uma caixa preta aqui, eu não sei o que está para lá, eu botei um pano preto, uma divisória preta, eu não sei o que está para lá. Eu sei que eu botei uma carga aqui, positiva, e eu percebi que essa carga positiva começou a subir, por exemplo. Entendeu? Ou eu botei ela aqui, ela começou a se locomover nessa direção aqui. Né? Então, como que eu explico esse fenômeno que acontece? Eu boto uma carga ela sai, e ela começa a se locomover, ela começa a andar. Né? Então, a gente explica isso, foi Faraday que teve essa ideia inicialmente, através de campo elétrico. Então, eu digo, esse espaço todo aqui, essa região toda aqui, ela está cheia de vetores de campo elétrico. E os vetores de campo elétrico apontam na direção e no sentido, onde se eu botar uma carga positiva, ela vai se locomover. Então se eu botei uma carga positiva aqui, larguei e ela começou a subir, então eu digo que nessa região aqui, nesse ponto aqui, o campo elétrico está apontado para cima, um vetor que está apontado para cima. Então se eu largar uma carga positiva, ela vai para cima. Certo? E se eu largar uma carga negativa, ela vai no sentido contrário ao campo elétrico, ela vai descer. Tá? Então o campo elétrico é uma forma de eu conseguir mapear todo esse espaço aqui, né, esse ambiente aqui, e me informa para onde que as cargas elétricas, se eu largar, elas vão se locomover. Né, para que direção que elas vão começar a andar. É basicamente isso. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho uma carga positiva, qual é o campo elétrico que ela exerce, né, que ela faz, que ela gera, aliás? Ela gera um campo elétrico né, dessa forma aqui, com vetores apontando na forma radial, né, e sempre no sentido para fora, tentando se afastar da carga. Tá legal? Se for uma carga positiva, é a mesma coisa, só que agora o sentido está ao contrário. Ou seja, se eu largar uma carga positiva aqui, o que ela vai fazer? Ela vai seguir a direção e o sentido dessa setinha, que está apontando exatamente para o centro dessa carga negativa aqui, né? O que faz sentido, se eu largar uma carga positiva aqui, ela realmente vai querer vir de encontro a essa aqui. Né? Nesse outro caso aqui, se eu largar uma carga positiva aqui,
Ela vai querer se afastar dessa carga aqui, então ela vai querer ir para cima. Tá? Beleza. Agora eu posso começar a mesclar essas coisas, né? Eu posso começar a juntar. Eu posso pegar essa carga positiva aqui, essa negativa, por exemplo, e botar uma do lado da outra. Né? Que é exatamente o que eu faço nessa figura aqui. Olha como é que o campo elétrico fica bem diferente, né? E esse campo elétrico aqui, ele é basicamente a soma desse com esse aqui. É basicamente isso. Tá? Então se eu somar esses dois campos elétricos, por exemplo, nesse ponto aqui, vou pegar um ponto arbitrário aqui, acompanha com a setinha aqui. Nesse ponto aqui, a carga positiva exerce uma... Sem escrever é complicado, só com a setinha aqui, mas vamos lá. Nesse ponto aqui, a carga positiva exerce o campo elétrico que ela gera, está nessa direção aqui, apontando para cima. E a carga negativa exerce um campo elétrico, gera um campo elétrico que está nessa direção aqui, apontada para ela. Então se eu somar esses dois vetores, esse vetor aqui apontado na diagonal, né, na direita para cima, e esse vetor aqui para a direita para baixo, eu vou ter o vetor campo elétrico nesse ponto aqui gerado pela ação dessas duas cargas. Estão entendendo? Então se eu fizer isso para todos os pontos aqui do espaço, eu tenho isso daqui. Eu tenho essa figura aqui. Tá? Ou seja, se eu largar uma carga positiva aqui, exatamente nesse ponto aqui, o que ela vai fazer? Qual a trajetória que ela vai seguir? Ela vai seguir basicamente essa trajetória aqui. Se eu largar uma carga positiva aqui, que trajetória que ela vai seguir? Basicamente essa trajetória aqui. Se eu largar uma carga positiva aqui, que ela vai fazer essa trajetória aqui. Se eu largar uma carga agora negativa aqui, o que ela vai fazer? Ela vai seguir o sentido contrário da seta do vetor, né? Ela vai querer vir para cá. Se eu largo uma carga negativa aqui, o que ela vai querer fazer? Vai querer subir para cá, seguindo essa trajetória aqui. Tá? Então, essas linhas de campo, de uma forma geral, elas indicam então a trajetória que cargas elétricas vão seguir se eu largar elas aqui nesse espaço aqui em volta. Tá legal? Beleza. E eu posso ter linhas de campo elétrico também geradas por outras geometrias também. Se eu tiver uma placa, por exemplo, carregada, essa placa aqui carregada positivamente, as linhas de campo elétrico são dessa forma, que são todas paralelas, percebem? E com sentido, direção perpendicular à placa e no sentido para fora. Né? Se eu agora boto uma placa positiva e uma placa negativa, olha como é que o campo elétrico fica no interior delas, né? No meio delas. Fica um campo elétrico homogêneo aqui, percebe? E apontando do positivo para o negativo, né? E o Renan deve ter comentado com vocês na aula passada, mas é importante recapitular, que a densidade de linhas de campo elétrico indicam quão forte aquele campo elétrico é. Né? Por exemplo, nessa figura aqui, nessa região aqui, se eu pegar, por exemplo, uma esfera aqui, sei lá, de 1 centímetro aqui de raio, quantas linhas de campo cruzam essa esfera? Vão cruzar basicamente 2 linhas de campo. Se eu pegar essa mesma esfera de 1 centímetro e botar aqui no meio, quantas linhas de campo cruzam? Muito mais linhas de campo vão cruzar essa esfera. Então eu posso dizer que a intensidade do campo elétrico aqui no meio é maior do que aqui. Ou seja, essas minhas setas, esses meus vetores, as minhas linhas de campo, elas estão muito mais concentradas nessa região do que nessa região aqui. Então eu posso dizer basicamente que a intensidade do campo elétrico aqui é maior do que aqui. Tá? Isso vale para qualquer ponto, que é uma forma mais, vamos dizer assim, mais qualitativa, né? Só observando essas linhas de campo aqui eu consigo dizer mais ou menos onde que é mais fácil, onde que é mais forte, onde que é mais fraco, né? A intensidade do campo, né? Beleza? Então vamos lá. Seguindo adiante. Vamos introduzir também agora um conceito interessante, que é o conceito de fluxo elétrico, né? Essa ideia de fluxo, né, como está escrito aqui, ela está associada à quantidade de linhas de campo que cruzam uma determinada superfície. Tá? Então, fluxo é uma palavra que a gente já conhece do nosso cotidiano. Né? Por exemplo, se vocês forem no Maracanã, por exemplo, segunda-feira à noite, vocês vão ver que o fluxo de pessoas, por exemplo, se você pegar a pista do Maracanã,
né? Vocês vão ver que existe uma quantidade de pessoas que estão circulando ali em volta, que costumam correr, ficar fazendo ginástica e tudo mais. Né? Agora, se vocês forem lá na quarta-feira de noite, que é dia de jogo, vocês vão reparar que tem muito mais gente circulando, né? Então, eu posso dizer que o fluxo de pessoas aumentou ali, né? Se eu pegar uma determinada, se eu fizer uma linha, por exemplo, na calçada, né, eu vejo que muito mais pessoas vão cruzar essa linha, né, por tempo, a cada minuto, né, vamos dizer assim, muito mais pessoas vão cruzar essa linha por minuto na quarta-feira do que na segunda. Então eu posso dizer que o fluxo de pessoas é maior na quarta do que na segunda, certo? Então a gente viu um exemplo de fluxo de pessoas, só que aqui a gente vai tratar com fluxo elétrico, ou seja, fluxo elétrico nada mais é do que a quantidade, vamos dizer assim, de linhas de campo que cruzam uma determinada superfície, né? Então, por exemplo, se eu tiver uma superfície aqui, dessa forma aqui, uma superfície quadrada, as minhas linhas de campo estão na horizontal apontadas para a direita, certo? Isso quer dizer o quê? Se eu largar uma carga positiva aqui, o que ela vai fazer? Ela vai andar para a direita, em linha reta, né? Paralela ao chão, seguindo essas linhas aqui, tá? Então, veja bem, olha quantas linhas de fluxo estão cruzando essa superfície, né? Então, se eu pegar essa área agora aqui e multiplicar pela intensidade do campo elétrico que cruza essa superfície, né? Campo elétrico vezes essa área, eu tenho o meu fluxo elétrico, que é dado por essa letra grega aqui, φ. Tá legal? Φ maiúsculo. Tá bom? Agora, se eu pego essa superfície aqui e inclino ela um pouquinho, menos linhas de campo vão passar por ela. Vocês conseguem imaginar? Tanto que se eu deixar ela na horizontal e as minhas linhas de campo estão para cá, nenhuma linha vai cruzar essa superfície. Todas elas vão passar por cima ou por baixo. Nenhuma vai cruzar a superfície propriamente dita, né? Então, nesse caso aqui, o fluxo elétrico nessa superfície aqui é nulo, tá? É por isso que existe esse cosseno aqui na fórmula, que é para indicar o ângulo que faz da superfície, né, dessa normal aqui, desse vetor normal aqui, a superfície, com as linhas de campo. É basicamente isso, tá? Mas não se atenham tanto à expressão, não. O principal aqui é vocês entenderem um conceito, né, que é a quantidade de linhas de campo, basicamente, que cruzam uma determinada superfície. A gente viu que se eu aumento a intensidade do campo elétrico, o que eu faço? Essas linhas, eu tenho mais linhas, as linhas ficam mais próximas. Então eu tenho mais linhas cruzando a superfície. Então meu fluxo elétrico vai aumentar, né? Na equação eu representaria isso como? Aumentando aqui o meu valor de R, que é o meu campo elétrico. Tá legal? Então beleza. E beleza, utilizando agora essa grandeza de fluxo elétrico, o que a gente tem? A gente tem a lei de Gauss, né? Que ela relaciona o fluxo elétrico que cruza uma superfície fechada com a quantidade de carga existente no interior dessa superfície. Ou seja, o que a gente viu antes foi uma superfície, foi um quadrado, uma superfície quadrada aqui. Agora o Gauss diz o seguinte: se você pegar uma superfície que é fechada, tipo uma esfera, por exemplo, ou uma elipse, né, um elipsoide, um prisma, qualquer coisa do tipo, o fluxo elétrico que cruza essa superfície vai ser igual à quantidade de carga elétrica no interior dessa superfície, né, desse volume, divididos por uma constante que está relacionada ao meio onde a carga se encontra. Tá? Isso daqui é interessante, porque se, por exemplo, se o fluxo elétrico sobre a superfície for zero, então quer dizer que a quantidade de carga no interior dessa superfície é zero, né? Aqui, essa imagem mostra isso, né? Eu tenho agora duas cargas positivas e o campo elétrico que forma pela ação dessas duas cargas ocorre dessa forma aqui. Percebe que a imagem que a gente tinha visto antes era de uma carga positiva e uma negativa, né? Compara agora essa imagem aqui, ó, vou voltar aqui. Quando eu tenho uma positiva e uma negativa, como é que as linhas de campo aqui ficam mais intensas, estão mais próximas. Então o campo elétrico aqui é bem alto, tende a ser mais alto. Agora, quando eu tenho duas cargas positivas, olha o que acontece aqui no meio. Não tem nenhuma linha de campo cruzando aqui, ou seja,
a intensidade do campo elétrico aqui é praticamente nula. Né? Se for exatamente no centro, é nulo. Né? Se você sair um pouquinho do centro, já tem campo elétrico, mas ele ainda tem um valor bem pequenininho, porque praticamente nenhuma linha cruza aqui. A densidade de linhas é muito pequena, muito baixa. Né? Beleza, agora vamos aplicar a lei de Gauss. Por exemplo, eu tenho uma superfície fechada aqui. Tá? O fluxo elétrico que a gente viu nessa grandeza tem a ver com a quantidade de linhas de campo que cruzam uma superfície. Né? Então, por exemplo, eu tenho uma linha de campo que cruzou essa superfície aqui, entrou, então gerou um fluxo negativo, né? E logo em seguida saiu, então gerou um fluxo positivo aqui. Né? Essa outra, a mesma coisa. Essa outra aqui entrou, saiu, a mesma coisa. Essa outra aqui entrou, saiu, a mesma coisa. Ou seja, o ganho líquido, vamos dizer assim, do fluxo elétrico que cruza essa superfície toda aqui fechada é zero. Porque todas as linhas de campo que entram, saem. Então, por isso eu posso dizer que a quantidade de carga elétrica é zero aqui no meio. Ou seja, eu não tenho nenhuma carga elétrica no interior dessa superfície aqui. Tá? Essa outra aqui é a mesma coisa. Reparem que todas as linhas de fluxo de campo que entram na superfície acabam saindo por ela, cruza ela de volta. Cruza entrando e cruza saindo. Ganho líquido zero. Cruza entrando, cruza saindo zero. Tá? Agora, se você imaginar eu botar, porque eu não consegui botar, se eu conseguir botar uma superfície aqui em volta, por exemplo, dessa esfera aqui, dessa carga, reparem bem, façam esse experimento mental aqui, se eu botar essa esfera aqui, esse ovo aqui em cima. Percebam que todas as linhas de campo vão cruzar a superfície saindo dela. Né? Então eu vou ter um fluxo positivo de campo elétrico. Né, o que indica que a minha carga no interior vai ter que ser positiva, e ela realmente é positiva aqui. Né, então se eu pegar esse fluxo de todas as linhas que cruzam essa superfície aqui imaginária, né, se eu pegar esse fluxo e multiplicar, né, por essa constante aqui, né, passando isso aqui multiplicando para cá, eu tenho o valor da carga elétrica no interior dessa superfície. Tá legal? Né? E a lei de Gauss também ela tem duas implicações bem importantes. Né? Ela diz o seguinte: qualquer ponto no interior de um condutor apresenta campo elétrico nulo. Né? Isso é uma das implicações dessa lei. Né? Se eu tenho um condutor maciço agora, por exemplo, eu tenho uma esfera, toda a carga elétrica dessa esfera ela vai tender a se localizar na superfície da esfera. Ela sempre fica na superfície. Toda a carga elétrica de qualquer material sempre fica localizado na sua superfície. Tá bom? Nada fica no meio. Né? E elas se organizam de tal forma que o campo elétrico no interior desse corpo sempre seja zero. Né? Por exemplo, eu tenho um gráfico aqui que demonstra o valor do campo elétrico em função da distância d, né? Partindo aqui do centro e andando para cá, para a direita. Né? Enquanto eu estiver entre 0 e R, ou seja, entre 0, né, que esse ponto aqui é o centro da esfera, e até o seu raio, até a sua superfície, o campo elétrico vale 0. E a partir dele, pontos localizados fora do condutor, o campo elétrico ele é dado por essa expressão aqui, ó, K, que é uma constante, tipo parecido com E0, que depende do meio, né, vezes a carga dividido pela distância ao quadrado. A distância do ponto até o centro do condutor. Né? Ou seja, de 0 a R, meu campo elétrico é 0. A partir do momento que eu chego na minha superfície, o meu campo elétrico assume um valor, e conforme eu vou me afastando ainda mais, ele começa a cair. De acordo com essa relação aqui, divididos pela distância ao quadrado. Né? Tá legal? Então beleza, vamos fazer um exercício aqui pra gente praticar. Vamos lá. A figura ao lado representa um condutor esférico de raio 10 centímetros. Tá? É um anel aqui, um anel carregado. De carga elétrica Q igual a 8 microcoulombs. Determine o valor do campo elétrico gerado por esse condutor nos pontos 1, 2 e 3.
Ponto 1 está localizado a 5 centímetros do centro do condutor, ou seja, está aqui. Estou dentro do condutor ainda. 2, localizado na superfície do condutor, exatamente aqui. E 3, localizado a 30 centímetros do condutor. Tá? Então, beleza. O campo elétrico está no ponto 1, localizado no interior do condutor. Como ele está dentro do condutor, a gente viu pela lei de Gauss que o campo elétrico é zero. Tá? Todas as cargas elétricas desse condutor estão espalhadas aqui, uniformemente, nessa superfície aqui, de tal forma que o campo elétrico, em qualquer ponto aqui no interior do condutor, fique sempre zero. Tá? Se eu ficar exatamente em cima dele, aqui na borda dele, na superfície dele, o campo elétrico agora já começa a ser dado por essa expressão aqui. Ó. Então o campo elétrico vai ser dado por essa constante K, né? No vácuo vale isso daqui, 9 vezes 10 elevado a 9, vezes a carga elétrica do condutor todo, né? Que é 8 microcoulombs, divididos pela a distância do ponto onde você está até o centro. É como se eu pegasse toda essa carga elétrica que está nesse anel e colapsasse ela no centro do anel. Né? E a distância daqui para cá é 10 centímetros. Tá legal? Então se eu fizer essa conta aqui, eu descubro que o campo elétrico aqui na superfície dele vale 7,2 vezes 10 a 6 newton sobre coulomb. Tá? Agora, no ponto 3, onde eu já estou mais afastado, eu vou aplicar de novo essa mesma fórmula aqui, só que agora o D está diferente. O D não é mais 10 centímetros, o D agora é 30 centímetros. Ou seja, ao invés de ser 10 centímetros, que é 10 elevado a menos 1 metro, eu tenho 30 centímetros. Então eu tenho 3 vezes 10 elevado a menos 1. Certo isso? Tá, certo isso. Tá bom? Então se eu faço agora essa conta, eu descubro que vale 8 vezes 10 a 5 newton sobre coulomb. Né? Perceba que esse valor aqui, ele é menor do que esse valor aqui. O que faz sentido, né? Porque eu estou me afastando da esfera. Né? Então o valor do campo elétrico tende a diminuir. Tá bom, pessoal? Bom, por hoje é só. Vou ficando por aqui para não ficar muita coisa para vocês. E na próxima aula a gente volta falando sobre, provavelmente, diferença de potencial elétrico. Tá bom? A famosa DDP, né? 110 volts, 220 volts, a gente vai entender o que isso significa. Tá bom? Nesse meio tempo é importante que vocês deem uma lida na apostila, tentem fazer os exercícios que vocês encontrarem por lá e qualquer dúvida, só perguntar pra gente. Beleza? Então, valeu!